Você já comeu milho laranja? E roxo? E branco? Olha esse, que coisa linda, todo malhadinho. E esse pintadinho de preto e branco? Tem milho preto, branco, pequenininho. Olha esse, que amor. Bom, vou dizer uma coisa pra você. Sabia que existem mais de 12 mil variedades de milho espalhadas pelo mundo? Isso e muito mais eu aprendi nesse programa que você vai assistir agora. Hoje, um Pé de Quê vai falar do cereal mais produzido no mundo todo. Ele, o milho. Pé de quê de perto, quero ver que fruta dá, cadê que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau Brasil, um pé de quê vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? Os fósseis mais antigos de milho foram encontrados no México, no Vale de Tehuacán, e datam de 7.000 a.C. Tempos depois, cientistas descobriram que a origem biológica do milho estava aqui, nessa relíquia etnobotânica. Essa é uma grama selvagem mexicana que se chama teocinte. Quer dizer, em mexicano é teocintle, porque lá no México tudo é tle, né? Vou mostrar pra vocês. Achei isso aqui parecido com milho? Nem eu, nem os cientistas. Eles tiveram que fazer diversos testes de paternidade para provar que eles realmente são parecidos geneticamente. Pertencem ao gênero Zea. O milho é uma gramínea que varia de 1 a 4 metros de altura. É constituída de um caule ereto, não ramificado, apresentando nós e internós, como um bambu. E são desses nós que saem as espigas, cada uma com mais ou menos de 200 a 400 grãos. As suas folhas são dispostas de maneira alternada. Esse aqui é o popular milho verde. É aquele milho que a gente come assado, cozido por aí. Na verdade, todo milho é verde no seu amadurecimento. Só que esse aqui, mesmo depois de maduro, continua verde. Acho que é por isso que ele é tão docinho, tão macio, tão gostosinho. Quando Cabral chegou por aqui, o milho já era cultivado pelos índios tupis, que o chamavam de abate, auate ou avate. Quando ele foi batizado cientificamente, ele recebeu o nome de Zea Maíz. Maíz é uma palavra que vem de uma língua que até já está extinta, lá do Caribe, das Antilhas. Maíz quer dizer sustento da vida. E é verdade que sustenta mesmo. O milho é muito nutritivo. No grão de milho estão vitaminas A e do complexo B, proteínas, gorduras, carboidratos e cálcio. Sem falar na casca do grão, que é rica em fibras. Cada 100 gramas de milho tem mais ou menos 360 quilocalorias. Olha pra mim, mãe. Como você vai ler isso assim? O milho foi o alimento básico de várias civilizações importantes da Mesoamérica. Entre os incas peruanos, o deus solar aparece como a divindade protetora do milho. Já os maias acreditavam que os deuses criaram toda a humanidade a partir da massa do milho. Mas a melhor é a lenda asteca mexicana. Diz a lenda que o milho era guardado pelos deuses atrás de grandes montanhas, longe do alcance dos homens. Os astecas, então, pediram ao deus Quetzalcóatl que lhes desse aquele alimento divino. Quetzalcóatl
aceitou o pedido dos homens e procurou descobrir onde os outros deuses cultivavam o cobiçado alimento. Foi quando ele viu uma formiga vermelha descendo as montanhas carregando um grão de milho na boca. O deus, então, transformou-se em formiga, pegou um dos grãos na sua boca e voltou aos homens para cumprir a sua promessa. Quetzalcóatl entregou o milho aos astecas e eles começaram a cultivá-lo. Esse cereal passou a ser a base da culinária asteca, fazendo com que seus homens se transformassem em fortes guerreiros e construíssem cidades, pirâmides e templos. Os astecas tinham razão numa coisa. É muito difícil você encontrar um milho assim sozinho, que brotou, sem ter sido plantado por alguém. Isso porque, ao contrário de outras plantas que se dispersam facilmente com a ajuda do vento, dos animais, o poder de germinação do milho na natureza é muito baixo. Diferente de outras espécies, os grãos do milho não caem quando ficam maduros. Eles apodrecem dentro da própria espiga. O milho precisa da mão do homem para existir. Altair, conta pra gente um pouco sobre a domesticação do milho pelo homem. Onde começou, quando? Para contar um pouco a história do milho, nós temos que ir para a cultura mexicana. Há 8.000, 10.000 anos atrás, os astecas, toltecas e olmecas começaram a domesticar o milho. E logo depois, na região de Potosí, Michoacán, no México, os maias passaram a domesticar o milho nas terras baixas. E isso expandiu para a região do Caribe, em que você entrou com as populações chibíticas, até chegar aos incas, na região de Cusco, aquela região do Peru, porque há 7.000 anos atrás os incas também estão domesticando o milho. O que ocorre nessa domesticação do milho é que houve uma inserção muito grande relacionada a motivações artísticas, religiosidade, e que criou uma altíssima diversidade do milho. O milho tem diferentes raças espalhadas por toda a América Latina. Contam-se 2 raças oriundas do Brasil, 5 do Peru, 6 da Colômbia, 7 da Guatemala e 49 mexicanas. No total, espalhados pelo mundo, existem mais de 200 raças de milho. Os nossos índios guaranis também cultuam o milho. Em respeito ao espírito do milho, somente o pajé pode manipular as suas sementes e cuidar do plantio, que acontece no mês de agosto. Existe um cuidado especial entre os índios guaranis, que é o de preservar as sementes ancestrais, que eles chamam de avatieté. O que é uma semente ancestral? A semente ancestral, na verdade, é aquela semente que deu origem às espécies que nós cultivamos hoje de milho. E o avatieté, que é o milho verdadeiro dos guaranis, é um desses ancestrais de raças indígenas. Qual a diferença entre semente ancestral, variedade, híbrida? A variedade é representada porque aqui, por exemplo, você tem 25 milhões de grãos de pólen e cruza com as outras plantas, né, dessa variedade no campo. Por isso que variedade vem de alta variabilidade. O híbrido é uma formação feita pelo homem, né? Por exemplo, para fazer um híbrido, né, eu posso estar autofecundando essa planta, pegando o grão de pólen que sai aqui dessa antera aqui, e esse grão entra no grão de forma manual. Eu faço sucessivamente isso para esgotar a variabilidade genética do milho. Consequentemente, eu vou obter linhagens desse milho. Se eu quiser ter um híbrido que responde a muito adubo químico, eu posso ter. Se eu quiser ter um híbrido que responde... Nós não queremos um híbrido que responda muito. E responde a menos adubo químico, também você pode ter. Esse é um dos grandes problemas do advento da agricultura moderna. A agricultura moderna, ela está substituindo essa diversidade de variedades locais ou variedades crioulas também, que podemos entender assim. Variedades crioulas são aquelas que guardam história, guardam tradições, guardam uma série de culturas que vêm dessas populações, que vão sendo
repassado de geração para geração. Tem um pouco da ancestralidade e um pouco do novo Exatamente, lugar. por isso que chamam também de variedades tradicionais, porque elas passam tradições do avô para o pai, para o filho, por várias gerações, né? E à medida que você substitui essas variedades por por um único híbrido, o que você começa a fazer? Você começa a desaparecer com essas variedades e junto com o desaparecimento desse material genético, que é a erosão genética, culturas também vão sendo perdidas. Então você tem a erosão genética Trágico. E a erosão cultural. É importante a troca de sementes? Para você evitar essa perda da diversidade dessas variedades ditas locais, é extremamente importante você ter trocas de semente para aumentar a diversidade em determinadas comunidades. E o outro lado interessante desse trabalho é a seleção genética feita de forma participativa junto com esses agricultores. Eles passam a fazer seleção também, como os astecas, os maias e os incas faziam. Então, a gente está na casa da dona Juliana, que veio lá de Coité, na Paraíba, criada na cultura do milho. Sua família tinha roça de milho lá também. De tudo. Então, ela trouxe tudo isso, incluindo a festa junina, tudo, que ela cuida da roupa de caipira, as roupinhas, e é uma produtora orgânica de milho em Magé, aqui no estado do Rio de Janeiro. E o Altair vai promover um negócio que ela adora e que conhece muito, que é meio uma feira de semente que a gente vai fazer aqui. Esse troca-troca que é tão importante para os agricultores, principalmente para os pequenos produtores assim. Veio o milho do Espírito Santo, veio um do norte de Minas e veio de Pirenópolis, que é uma região de agricultura tradicional. Esse aqui, onde é Muqui? Espírito Santo. Ah, esse veio do Espírito Santo, Juliana. Com imenso prazer que escrevemos para contar-lhe um pouco da nossa comunidade. A nossa comunidade produz café, leite, milho, feijão, hortaliças e verduras. Tem mais uma cartinha aqui. Vamos ver de onde que veio essa. Comunidade do assentamento 17 de abril, no Espírito Santo. Nós plantamos esse milho há 5 anos e esse milho é muito importante, pois é uma renda a mais que podemos contar todo ano, sem falar da importância do milho orgânico. A gente vende esse milho para a prefeitura e estamos muito satisfeitos com o resultado. Esperamos que continue. Ganhou vários amigos, várias sementes novas. Eu mesma estou louca para plantar esse milho. Se você quer também fazer um troca-troca de sementes, manda um e-mail para o Altair, olha o e-mail dele aqui, ó. Ou senão no site do Pé de Quê tem o e-mail dele também. Escreve para ele e diz que você quer trocar. Manda a sua semente, ele manda, ele vai virar esse intermediário. O milho é o cereal mais produzido no planeta. Os Estados Unidos lideram o ranking com quase 50% da produção mundial. Em segundo lugar vem a China e em terceiro lugar quem? O Brasil. 30% da produção de milho no Brasil vem da agricultura familiar. Pequeno produtor, que nem a dona Juliana. Dona Juliana, como é a agricultura familiar? O que quer dizer isso? Agricultura familiar, Regina, quer dizer que somos pequenos agricultores, que temos pequenos sítios, 15 hectares para baixo se considera pequeno agricultor. Mas aqui, na nossa região, a maioria dos agricultores aqui tem 2, 3 hectares. Eles não têm muitas, né? Então, é por isso que a nossa região é muito grande em pequenos agricultores. E como é produzir milho assim num sítiozinho? Ah, é uma delícia, né? Porque você vai lá, planta, você colhe, você mesmo planta, você mesmo colhe, você mesmo capina e tudo é você mesmo que faz. É uma coisa deliciosa. Você mesmo come a pamonha, e o você bolo. mesmo faz a pamonha, você mesmo faz o bolo. E ainda tem mais outro, esse cabelinho aqui ainda serve de remédio. Ah, é? É. Faz chá? Faz chá. E o chá é bom pra quê? E anemia, uma opção de coisa, principalmente para criança. Para os rins também é ótimo. Digamos que foi uma maravilha e que como diz Luiz Gonzaga, seu milho deu 20 espigas em cada pé. Como é que faz para vender, para distribuir? Então, nós distribuímos para os camelores. Camelores é as pessoas os pequenos que vendem na feira, levam para vender na feira, levam para vender para os passarinhos. É época de São João é época que vende bastante, para eles trabalharem nas festas juninas, né? Ah, então vocês também vendem para pequenos distribuidores? Feirante que compra o nosso milho para vender nas feiras. Sinto muito que Magé ainda não reconheceu que a agricultura orgânica é o melhor do mundo. Eu botei uma feira de orgânica ali em Magé, eu não vendia.
Ah, porque aqui o pessoal ainda não tem essa consciência. Não tem a consciência. Tem que buscar aqui para vender longe, eu na vendo cidade no Rio. grande. Eu levo pro Rio. Entendi. Eu trabalho no Rio, nas feiras do Rio. Parabéns, Juliana. Tá, obrigada. Pelo seu obrigada. milho e pela sua consciência de que não pode jogar veneno no que a gente vai comer. Nem só veneno. Veneno, plástico, um monte de coisas que a gente não pode jogar. Para você ser um agricultor orgânico, você tem que ser também agroecológica. Não adianta dizer assim, eu sou orgânico e sua roça está cheia de papel, de lixo, de plástico, um monte de coisa. E também tem que ter a consciência pela nossa água, por tudo que nós precisamos de ter de consciência para poder ser um bom agricultor orgânico e agroecológico. Muito bem, parabéns mesmo, Obrigada, Juliana. obrigada. A maior parte da produção nacional de milho é destinada à alimentação animal. Mas o grão do milho é utilizado em mais de 1000 subprodutos. Tem milho na fabricação de plásticos e adesivos, nas gomas e farinhas, nos antibióticos, nas pólvoras. Nos últimos anos, a Europa e os Estados Unidos têm incentivado seu uso na produção do etanol, como aditivo para a gasolina. Mas é na alimentação que o milho volta às suas raízes. Na indústria, ele é usado para fabricar biscoitos, pães, geleias, chocolates, doces, sorvete, até maionese. Ô, delícia. Só acaba quando termina. Junto com os portugueses, chegaram os escravos africanos. E com eles, um conjunto de tradições, comidas e um cereal da mesma família do milho, pócea, chamado sorgo. O próprio sorgo, ele não conseguiu se manter aqui. Por que será? Como é que se deu essa ressignificação? O milho passa a ter uma importância culinária, ritual, para fazer as comidas dos orixás, o AG1, como também tem esse caráter de alimentar o coletivo. Essa comida que é ofertada ao orixá é a comida que faz parte do nosso dia a dia também. Pensou em comida de orixá, o banquete por orixá, o milho está presente, com certeza. Esse aqui é o acaçá. A base dele é o milho branco. E ele é enrolado na folha de bananeira queimado, ele fica nesse formato. O acaçá é para todos os orixás. É a farinha que alimenta. A partir desse milho, nós fazemos o ebô, que é para Oxalá. Aqui é o axoxó, a base dele é o milho de galinha, né, que a gente chama, que é esse milho que a gente dá para galinha cozido, com a pitadinha de sal, coco seco, cortado em lascas, assim, e enfeitado. Esse prato aqui é muito apreciado por Oxóssi. Aqui é o ado para Oxum, a deusa do amor. É a base dele também, é o milho de galinha, que você põe ele de molho um pouquinho na água, deixa um pouquinho, escorre e torra ele na frigideira, bem quente, para ele ficar bem torradinho. Faz uma farinha e bota mel. Isso é uma delícia. Eu já estou crescendo no olho, que minha boca está cheia d'água. É a pipoca que se chama do buru. É o milho de pipoca torrado, né? Ele estoura na areia de praia, numa panela de barro. Esse é o prato principal do Obaloaê, ou Omolu. Eu sei muitas histórias de Obaloaê. Obaloaê foi um menino, era leproso, foi abandonado por sua mãe Nanã. Emanjá, dona do mar, da areia do mar, o pegou e cuidou ele com a pipoca estourada na beira do mar. O milho da pipoca possui no seu grão 60% de água. Quando esse milho é aquecido, a água no seu interior começa a passar para o estado gasoso, aumentando o volume do grão até que ele pipoca. Hoje,
Por maior que seja o sucesso do filme que está passando, a verdadeira estrela dos cinemas é ela, a pipoca. Vocês acreditam que para os exibidores a pipoca representa 40% do lucro? Não é incrível? Oba, é uma de sal para mim? O nome pipoca vem do termo indígena pirapoque. Pira quer dizer pele e poque, como já sugere o som, estoura, pipoca. Obrigada, adoro pipoca. Com licença. A origem das festas juninas está lá no Antigo Egito. Nas festas de agradecimentos às boas safras e às fertilidades da terra. A expansão romana disseminou essas tradições por países da Europa, como Espanha e Portugal. Com o tempo, essas festas foram incorporadas ao calendário cristão e celebradas em 13 de junho, dia de Santo Antônio, 24 de junho, dia de São João e 29 de junho, dia de São Pedro. Os santos podem ser diferentes, mas as festas têm que ter sempre as mesmas coisas. Quadrilha, fogueira e muitas comidas feitas à base de milho. Vamos lá, sanfoneiro. Mais de 9.000 anos passaram desde que o homem descobriu o poder do milho. Desde então, ele vem usando e abusando desse cereal, transformando e adaptando suas características às suas necessidades. De alimento humano, ele passou a ração animal, insumo industrial e até biocombustível. Mas agora, qual será o próximo passo do milho nas mãos da humanidade? Isso só o futuro vai dizer pra gente. Por enquanto, a gente fica com as palavras da Cora Coralina, que também pegou o milho e fez uma poesia, quer ver? Jesus e São João desceram de noite na roça e botaram a bênção no milho. E veio com eles uma chuva maneira, criadeira, fininha, uma chuva velhinha de cabelos brancos, abençoando a infância do milho. O milho é a história da vida. O milho não pode ser encarado somente como um produto comercial. Ele está inserido também nessas tradições milenares e é isso que nós temos que preservar. Porque na vida, além do milho, nós temos o Deus do milho e que ele consagrava uma coisa fantástica que se chama amor. E o amor é que os astecas pregavam com a cultura do milho. Então acho que nós temos que preservar exatamente isso.